Capítulo 561 A origem de Casey. Depois de beijar Layla por 1 minuto inteiro, Vicente afastou os lábios dos dela, fazendo com que ela abrisse os olhos e olhasse para ele depois de todas as sensações que acabara de notar em seu corpo. Layla corou. Ela era virgem sem experiência. Ser provocada assim a deixa nervosa. Isso é, nós resolveremos isso mais tarde. Agora, é hora de tirar Casey daqui. Ele soltou a cintura dela enquanto olhava para frente. Layla parou para pensar em outras coisas além da sensação negativa vinda do meio daquele pico, que rapidamente trouxe seus sentidos de volta à realidade. O que vamos fazer? Parece que o pai de Casey está envolvido em algo sinistro. Ela perguntou. Vamos encontrá-lo e correr, disse Vicente antes de avançar, já pairando sobre um artefato parecido com uma espada. Layla não hesitou mais e seguiu Vicente, indo em direção à área de onde vinha o sentimento sinistro. Essa foi a direção dos rastros deixados pelo pai de Casey, onde eles pensaram que encontrariam seu alvo. Você vai tirá-lo deste lugar quando o encontrarmos, disse Vicente enquanto voava cada vez mais perto de onde eles estavam indo. Você deveria estar a caminho do nosso outro alvo. Eu me juntarei a você assim que tiver perdido os inimigos. E Casey, ele simplesmente aceitará a nossa intervenção? Você é mais forte que ele, então ele não terá muita escolha. Se ele não gostar, deixe-o falar sozinho e leve-o embora. Perigo, então ele não será o único a fazer nada sobre isso. As palavras de Vicente foram secas. Ele entendia a motivação de Casey e não iria atrapalhar o homem se a situação fosse diferente. Mas ele tinha a sensação de que algo estava muito errado naquele lugar, algo que poderia até levar à morte de todos eles. Nesse caso, ele não poderia deixar Casey completar sua vingança. E então, eles logo encontrariam esse cara novamente. Um homem de 1,80 m de altura, magro, pele branca e acinzentada, cabelos brancos e olhos vermelhos, apareceu ao lado de Joseph, segurando um cajado em uma das mãos. Ele estava vestido com roupas antigas que cobriam a maior parte de seu corpo, mas não o suficiente para esconder sua pele, que brilhava como diamantes à luz do dia. Vicente, Layla e Casey não perderam tempo se olhando. Assim que este homem parou ao lado de Joseph, todos os 3 olhos se concentraram em tal entidade. Aquele era apenas um mago de baixo nível, mas sua aura maligna, o sangue em suas roupas e a expressão em seus olhos foram suficientes para fazer até Thorne ficar em guarda com medo desse ser. Merda! Um vampiro! Thorne gritou na mente de Vicente assim que percebeu quem era o homem ao lado de Joseph. Vicente já havia notado isso, já que os vampiros estavam entre os monstros mais sombrios do Reino Polaris, e até mesmo crianças pobres eram ensinadas a reconhecer tais criaturas. Layla e Casey abriram a boca em espanto, não esperando encontrar um vampiro lendário nesta parte do continente. Deve haver algo errado com o continente. Layla pensou, tremendo de medo quando seus 3 pentagramas apareceram ao seu redor. Casey fez o mesmo que ela e Vicente. Maldito seja, Joseph. Você vendeu sua alma para um maldito vampiro. Você me atraiu aqui para dar ao seu mestre seu próprio filho como um presente. Casey gritou ao perceber o que estava por trás de seu reencontro com seu pai. Joseph sorriu para Casey enquanto olhava para Vicente e os pentagramas incomuns do jovem. Não seja idiota, Casey. Você e sua irmã só me serviram como uma maneira de agradar meu mestre desde o início. Você nem teria nascido se não fosse por ele. Eu simplesmente não esperava que você não fosse o prato principal da noite. O vampiro sorriu enquanto olhava para Vicente, vendo a criatura mais estranha que ele já tinha visto entre os humanos. Você realmente me trouxe algo de grande valor, Joseph. O vampiro disse enquanto ria maldosamente, extremamente feliz por ter conhecido alguém como Vicente. Vampiros podiam se tornar mais fortes e viver mais sugando o sangue de seres vivos. Quanto mais poderosas, talentosas e jovens fossem suas vítimas, mais o vampiro se beneficiaria. Vicente era simplesmente perfeito para essa criatura. Fim do capítulo. Capítulo 562 Difícil de matar. Velho Thorne, como faço para matar esta criatura?
Vicente perguntou enquanto o vampiro olhava em sua direção. Por alguma razão, sinto que não serei capaz de escapar deste lugar como planejei com Layla. Sim, você não vai. Vampiros são poderosos, mestre. Mesmo que esta criatura à sua frente tenha um nível de cultivo inferior ao seu, ela tem muito mais experiência, técnicas especiais de luta, poderes e um corpo praticamente indestrutível. Assim como os mágicos, todo vampiro possui uma habilidade especial. Além da habilidade de lançar feitiços, os vampiros também possuem corpos muito fortes, são ágeis, inteligentes e possuem a capacidade inata de sugar o sangue de qualquer criatura mágica e roubar a força e a vitalidade de suas vítimas. Não é fácil destruir o corpo de tal criatura. Mas mesmo que você tenha sucesso, não é garantia de nada. Os vampiros têm excelente regeneração, mesmo depois de serem explodidos, eles podem se recuperar e voltar às suas melhores condições. Thorne disse rapidamente em meio à tensão do momento. A única maneira de matá-los é queimar suas almas. Para fazer isso, você precisa encontrar uma maneira de alcançar a alma daquela criatura e fazê-la deixar o cadáver que eles chamam de corpo. Thorne expressou seriamente. Os vampiros eram criaturas mortas-vivas. Eles não eram como zumbis ou lixes, mas assim como essas criaturas, eles tinham um corpo morto e uma alma viva. No caso de zumbis e lixes, destruir seus corpos era o suficiente para matá-los, já que eram seres mortos-vivos normais. Eles se tornaram zumbis ou lixes depois de morrerem. Mas a maioria dos vampiros se tornava mortos-vivos enquanto estavam vivos, classificação de mortos-vivos sem passar pela morte. Seus corpos parariam de envelhecer e eles não teriam mais pontos vitais. Suas características em termos de força, agilidade, inteligência e capacidade de absorver as características de seus alimentos emergiriam gradativamente após sua infecção. Porque todo esse processo aconteceu de forma diferente, as almas desses seres não dependiam 100% de seus corpos, o que lhes permitia fazer muitas coisas. Entre eles, seus corpos não eram uma de suas fraquezas. Como devo fazer isso? Vicente perguntou, temendo não conseguir matar tal criatura. Sua segunda forma mágica provavelmente seria boa contra o vampiro. Mesmo assim, após o último uso, Vicente e Thorne sabiam que não poderia mais usá-lo casualmente. Se ele fizesse isso antes de adicionar seu quarto pentagrama à primeira forma mágica, sofreria terrivelmente de uma forma que nunca havia experimentado antes. Tudo bem, vamos fazer o que você sugere. Vicente tomou uma decisão enquanto a criatura olhava para ele com sede de sangue. Jovem mago, venha até mim. O vampiro disse enquanto gesticulava para Vicente, enquanto seu entorno se distorcia e ele se tornava infinitamente mais sedutor do que era a um momento. Até Layla e Casey, que não estavam na visão dessa criatura agora, notaram que ele se tornou muito mais agradável aos seus olhos, pois sentiam que podiam confiar nessa criatura. Engula! Que poder forte e sedutor! Layla se moveu para evitar cair na armadilha do inimigo. Casey tinha um forte poder mental, então ele também via através do poder do inimigo. Ainda assim, ele não pôde deixar de ficar chocado com a habilidade incomum da criatura de manipular a mente. Vicente! Ele murmurou enquanto olhava para seu amigo. Vicente então gritou, Casey e Layla, vocês devem trabalhar juntos. Não era meu plano, mas vamos enfrentar esses dois. Layla entendeu o que isso significava e não questionou o fato de que essas eram ordens diferentes das anteriores. O pai de Casey ativou suas habilidades quando viu seu filho se movendo e disse: Fique parado, filho. Você está aqui para ser a comida do meu mestre. Foda-se, seu velho bastardo. Eu vou te matar. Fim do capítulo. Capítulo 563 Os poderes do vampiro. O vampiro ignorou Layla e Casey enquanto caminhava em direção a Vicente, concentrando-se no corpo dessa pessoa estranha. Você é precioso. Sinto como se dois monstros estivessem na minha frente, mesmo sendo um vampiro. O homem disse enquanto acenava com a mão na direção de Vicente. Uma enorme mão de mana pairava sobre a área onde Vicente estava.
O jovem levantou os braços acima da cabeça, tentando se proteger da pressão avassaladora desse oponente. Ele olhou nos olhos do vampiro tentando atraí-lo e perguntou: "O que você quer? Por que um vampiro estaria nesta parte do continente?" Tentando ganhar tempo, o vampiro riu, mas não se preocupou em responder a Vicente. "Jovem monstro, o sangue das pessoas neste estado me lembra de uma garota com quem tive um relacionamento na minha juventude. Estar aqui traz boas lembranças. Só por isso, e isso não é o suficiente. Essas coisas têm valor para seres que viverão tanto quanto eu, jovem monstro." O vampiro sorriu, cada passo que dava em direção a Vicente desencadeava novos ataques contra o jovem. "Quantos anos você tem? 50, 30, menos de 20, estou neste mundo há mais de 7.000 anos. Não há nada melhor do que provar o sangue do povo da minha amada Eleanor." Ele disse eloquentemente. Então, este vampiro olhou para Vicente ainda mais maliciosamente enquanto lambia os lábios. "Mas hoje à noite, eu terei outra coisa para o jantar. Estou ansioso para provar seu sangue." O vampiro se moveu rapidamente em direção a Vicente, tão rápido que apenas Layla conseguiu acompanhar seu movimento. Merda! Ela viu isso e estremeceu de medo, com medo de que esta criatura matasse ou infectasse Vicente facilmente. Mas Thorne estava ao lado de Vicente para ajudá-lo. No momento em que a criatura apareceu atrás do jovem de cabelos pretos, Thorne alertou seu mestre. Layla tentou encontrar uma maneira de ajudar Vicente enquanto ajudava Casey a lutar contra Joseph. Mas seus planos não deram certo, e eles foram pressionados pelo pai de Casey, que estava tirando grande vantagem do fato de seu mestre estar lutando lá para lidar com esses dois. "Não liguem para as brigas dos outros." Joseph gritou com um largo sorriso no rosto. "Vocês dois não são páreo para mim, então nem pensem em mexer com meu mestre. Seu miserável, você se vendeu para um vampiro. Eu vou te matar, mesmo que isso tire minha vida." Casey gritou enquanto sua forma mágica estava totalmente ativa, com seu terceiro olho aberto na testa no lugar de sua joia mágica. Joseph demonstrou um poder semelhante ao de seu filho, com a mesma configuração de pentagramas, mas com características diferentes devido à origem de seus pentagramas, bem como densidade de mana e compreensão mágica. Enquanto isso, Layla corria por aí, tentando não ser pega pelos golpes restantes do vampiro ou de Vicente, enquanto tentava não ser afetada pelos poderes mentais de Joseph. Seu trabalho era sustentar seus dois companheiros, mas ela não conseguia encontrar espaço para mais nada no momento. Por mais que o grupo de Vicente tivesse vantagem numérica, não estava muito bem. Com todos os membros do grupo sob pressão, dizer que estavam perdendo esse confronto não seria errado. Vicente então usou seus poderes de campo eletromagnético no vampiro, imobilizando temporariamente a criatura pela primeira vez nesta batalha. "Lide com isso", Vicente disse enquanto enviava muitos de seus artefatos voando em alta velocidade pela área em direção à criatura sob seu controle. Correntes e algemas de terra moviam-se do chão em direção aos calcanhares do vampiro, enquanto, ao mesmo tempo, um raio azulado descia do céu em direção à cabeça da criatura. No momento em que a criatura estava prestes a ser atingida, Vicente viu um sorriso malicioso aparecer no rosto da pálida criatura. Seus vários ataques atingiram a criatura, mas nem sequer arranharam a pele de diamante do vampiro. Enquanto Vicente observava sobriamente, o vampiro cerrou um dos punhos, preso por uma corrente de terra, e tudo ao seu redor que estava carregado com a mana de seu oponente se desintegrou. "Isso é tudo que você pode fazer. Se for assim, temo que você morra aqui", a criatura disse enquanto desaparecia e reaparecia mais perto de Vicente, enquanto um pentagrama verde azulado aparecia ao seu redor. Fim do capítulo. Capítulo 564 Ataque final. No momento em que o pentagrama verde azulado apareceu, todos ao redor perceberam que o vampiro estava começando a levar esse desafio a sério. Os vampiros eram um dos seres mágicos que possuíam joias mágicas no Reino Polaris. Mas, diferentemente dos mágicos, os vampiros não precisavam caçar pentagramas em sua jornada.
O único pentagrama que eles tinham era o que vinha da sua gema mágica, que evoluiria à medida que ficassem mais fortes. Matar um vampiro não daria a ninguém os poderes especiais do vampiro porque esses poderes estavam associados à sua gema mágica, que naturalmente seria perdida após sua morte. Em qualquer caso, os vampiros geralmente tinham muitas habilidades ofensivas para usar em uma luta, e geralmente não usavam seus próprios poderes, a menos que quisessem levar a luta a sério. Vendo essa essência prestes a se tornar um pentagrama ciano, Vicente sentiu seu coração bater mais rápido enquanto seu consumo de mana o fazia repensar sua estratégia. Mas Thorne o tranquilizou. Temos que fazer assim, mestre. Se não fizermos o que eu disse, não seremos capazes de neutralizar este adversário. Isso realmente funcionará? Vicente perguntou, sentindo a sensação do poder especial do vampiro. Claro que vai. Faça o que combinamos, mestre. Não há como esse vampiro resistir ao nosso ataque combinado. Thorne assegurou antes de enviar uma mensagem mental para Layla. Concentre-se em Joseph. Ataca-o, disse ele, usando a voz de Vicente na mente da mulher. Layla olhou na direção de Vicente, surpresa ao ouvir a voz dele em sua mente. O que é? Estou imaginando coisas? Ataca-o. Não hesite mais. Thorne disse novamente, tentando fazer com que os dois ganhassem alguma vantagem contra Joseph enquanto ele se preparava para o momento decisivo desta luta. Uma vez que ele tivesse alcançado seu objetivo de neutralizar temporariamente o vampiro, eles teriam que fugir sem demora ou perseguição. Só assim poderiam escapar temporariamente da terrível criatura que certamente viria atrás de Vicente. Layla não duvidou mais que Vicente havia ordenado que ela agisse e parou de olhar na direção dele e do vampiro para focar em Joseph. O vampiro estava focado em atacar Vicente com tudo o que tinha, então os ataques restantes dele e de Vice na área diminuíram, dando a Layla, Joseph e Casey mais espaço para lutar. Com toda a sua atenção agora focada em Joseph, Layla observou a batalha mental entre os dois homens enquanto cobria seu corpo com sua própria mana, preparando sua ofensiva. Seu velho demônio! Ela gritou com raiva enquanto olhava para o corpo do homem, furiosa por ele ter tentado apagar memórias que eram importantes para ela. Se não fosse pela dor que sentiu quando o braço dela o penetrou e pelo ataque de Casey, ele teria se transformado com sucesso em uma parte importante da essência de Layla. Ela então concentrou todos os seus poderes restantes em mover o braço pelo corpo de Joseph como se aquela parte de seu corpo fosse uma serra. Morra, velho traidor! Ela gritou enquanto movia o braço, fazendo Joseph gritar ainda mais. Casey não perdeu a oportunidade e deu o último passo, tentando destruir as faculdades mentais de seu velho. Ele não queria matar Joseph. Ele queria fazer seu pai sentir o mesmo que sua irmã mais nova sentiu quando todas as suas memórias foram apagadas. Enquanto isso acontecia, o vampiro fez seu ataque decisivo em Vicente, usando seu extraordinário poder para ignorar todas as formas de ataques de seu oponente enquanto se aproximava do jovem de cabelos negros. As armas, feitiços e habilidades especiais de Vicente desapareceram ao entrar em contato com a área sob a influência da habilidade única do vampiro, desintegrando-se em partículas de mana e elementos. Entretanto, Vicente parecia exausto e cada vez mais assustado. Eu vou lembrar de você, jovem monstro. O vampiro disse enquanto ficava a 1,5 metro diante de Vicente. Seus poderes e talento me deixarão mais perto de aumentar a pureza da minha linhagem. Agradeço por isso. Depois estendeu uma das mãos em direção ao pescoço de Vicente, pretendendo finalmente provar o sangue do jovem. Assim que moveu o braço, o vampiro notou uma mudança sutil na expressão do jovem. Vicente pegou emprestado o poder de Thorne e combinou seus 3 poderes agarrando o pescoço do vampiro e apertando-o. Hoje não, vampiro! Estrondo. Então os olhos do vampiro se arregalaram e, um momento depois, todo o seu corpo explodiu como uma bomba. Fim do capítulo. Capítulo 565 Fuga. Enquanto o corpo inteiro da criatura explodia, espalhando suas entranhas por toda a parte florestada do pico onde o grupo estava, Layla e Casey olharam para Vicente em choque. Você!
Layla murmurou enquanto abria a boca, pensando que Vicente havia matado a criatura. Enquanto o corpo de Joseph caía sem vida no chão, manchado com as partes mortais de seu mestre, mas também com seu próprio sangue, Vicente disse aos seus dois companheiros quase exaustos: "Eu não o matei, eu apenas destruí seu corpo", ele disse enquanto caminhava em direção a Casey. "De qualquer forma, vamos correr. Ele vai precisar de algumas horas para se recuperar, mas eventualmente, ele virá atrás de nós. Se não nos afastarmos o suficiente, podemos ter que enfrentá-lo novamente em alguns dias." Layla e Casey entenderam o problema, pois ambos aprenderam o básico sobre vampiros da mesma forma que Vicente. Eles sabiam que os vampiros tinham grandes habilidades de rastreamento. Uma vez que uma dessas criaturas fosse presa por seus oponentes, eles se tornariam muito mais cautelosos. Em suma, a mesma estratégia de hoje não funcionaria duas vezes com essa criatura, e se o grupo tivesse que enfrentá-la novamente em alguns dias, sua situação seria muito pior do que agora. Vicente havia usado quase tudo o que tinha hoje e ainda não havia conseguido matar o vampiro. Se eles tivessem que lutar novamente antes que um deles pudesse avançar um nível, o resultado de um novo confronto não seria melhor do que hoje. Então Casey não impediu Vicente de atacá-lo, enquanto Layla logo começou a correr atrás deles, usando a pouca energia que lhe restava para fugir dessa área. Enquanto ela bebia uma poção, Vicente deu a Casey um item restaurador semelhante. "Beba isso e se recupere. Tenho energia para me mover assim pelos próximos 40 minutos. Depois disso, teremos que nos revezar para nos mover para o oeste." "Oeste?" Casey perguntou, não esperando que Vicente quisesse ir na direção oposta do reino Sydel e da província Scott. Vicente explicou rapidamente: "Estou em minha missão de vingança. Estou indo para as Montanhas dos Ossos na parte noroeste da dinastia Chuta. Vou me vingar de um dos dois soberanos que causaram a morte da minha mãe e a tragédia da minha família. Embora possamos entrar nas cidades e operar sem nos esconder, ele nos diz. Embora possamos entrar nas cidades e operar sem nos esconder, ele deve tomar precauções que desperdiçarão seu tempo. Essa é a nossa vantagem, e devemos usá-la ao máximo possível." "Você quer mudar nossos planos?" Layla perguntou. Até agora, eles viajaram o máximo possível por áreas florestais, parando apenas nas cidades para descansar e fazer compras. Vicente disse: "Sim, de agora em diante, ficaremos entre os humanos tanto quanto possível. Isso nos atrasará um pouco, mas tornará muito mais difícil para o vampiro nos alcançar. Ele terá que nos investigar em cidades, o que significa que ele terá que perder tempo se escondendo. Isso nos dará o tempo que precisamos para ficar mais fortes e completar nossa missão." "Entendo. Tudo bem, vamos lá." Ela concordou enquanto Casey permanecia em silêncio, sentindo que tudo fazia sentido. Mas então ele suspirou e disse: "Eu não pensei que teríamos que lidar com um vampiro no nosso caminho. Inferno, meu maldito pai tinha se rendido àquela criatura. Eu também fiquei chocado", Vicente comentou enquanto olhava para o homem que carregava com uma de suas espadas. "Mas não é tão estranho um vampiro controlar a mente de um humano. De qualquer forma, este é o terceiro monstro que vejo nesta parte sul do continente. Parece que algo extraordinário está acontecendo", Layla comentou. "Eu me pergunto o que Jasmine vai descobrir." Vicente respondeu: "Eu não sei, mas pode ser que em alguns anos, o continente esteja ainda mais agitado. Temos que ficar mais fortes e aumentar a força da família. Os tempos estão mudando." Fim do capítulo. Capítulo 566 Rei Sydel. Em um piscar de olhos, mais 10 dias se passaram desde o encontro de Vicente com o vampiro de terceiro estágio na região centro-leste da dinastia Chuta. Enquanto ele viajava com Layla e Casey para o noroeste da dinastia, uma preocupação dos aliados de Vicente chegou ao Salão do Trono Real do Reino Sydel. No Salão do Trono Real do Reino Sydel, um homem de cabelos castanhos com barba e bigode da mesma cor estava sentado na posição mais importante do estado, vestido com as vestes reais e a coroa do líder local.
Ao lado dele estavam duas pessoas. Uma era uma mulher de aparência madura e muito bem comportada, vestida toda de preto, a mão direita do rei. O outro era um homem de aparência idosa, vestido com uma armadura com o símbolo da família real, com os braços atrás das costas e uma espada na cintura. Havia 10 degraus na frente deles, de onde podiam ver todo o salão do trono, onde guardas reais das mais altas patentes do exército estavam em posição, e um grupo de 3 pessoas estava no meio da área, joelhos dobrados enquanto cuidavam de negócios oficiais. Vossa Majestade, este humilde sujeito está aqui para pedir sua ajuda. Dada a situação atual no deserto misterioso, não posso cumprir minhas responsabilidades. Portanto, estou aqui para solicitar 10 membros da Guarda Real. Uma das pessoas ali disse enquanto olhava para o chão, não ousando olhar para o rei, embora ele fosse um conde do reino Saidel. Este homem e seus 2 companheiros eram apenas magos. Além deles, ninguém do terceiro estágio estava neste salão. Havia até alguém lá que já estava no 5º estágio, um homem escondido entre os guardas reais. O rei Saidel, Ethan Saidel, um soberano do céu, ouviu isso e não achou desafiador entender a situação desse cara. Vou enviar 6 guardas reais para o seu território, Chase. Eles vão lidar com a situação na sua área e retornar para a capital. Isso deve ser o suficiente. O conde Chase sorriu quando ouviu isso, satisfeito com o número de guardas que retornariam ao seu território ao seu lado. Os guardas reais não eram meros soldados do exército. Eles eram os membros mais prestigiados das forças do rei, e todos eram soberanos. O rei franziu a testa. Sim, mas o que o aniversário da vitória humana na guerra contra seres mágicos tem a ver com isso? A purificação. Isso foi tudo o que o Paragon disse, mas foi o suficiente para alertar os 3 sobre algo profundamente complexo sobre os monstros no norte do continente. Você está falando sério? O velho de armadura à esquerda do rei deu um passo à frente, suor escorrendo da testa. Esses monstros estão realmente dispostos a fazer isso. Demonix está disposto a fazer qualquer coisa. A mulher e o velho olharam para o rei, um pouco pálidos ao ouvir o nome do clã de vampiros mais importante do continente. Vossa Majestade, se vampiros estão por trás disso, não podemos duvidar. O rei comentou enquanto engole a sua saliva. Devemos nos preparar para o pior. Vossa Excelência, quanto tempo temos? O Paragon olhou para o rei e estreitou os olhos, vendo imagens de ampulhetas se formando atrás das 3 pessoas. Não é tempo suficiente. Se vocês querem se preparar, vocês têm até o tsunami de 7 dias. Se o que está acontecendo está conectado aos planos dos vampiros, esse é o tempo máximo antes que eles ajam. Merda! O rei xingou enquanto se levantava do trono, um tanto preocupado com o futuro. Vocês 2, corram e preparem nosso exército. Eleve o nível de ameaça ao Estado e libere recursos de nossa reserva para os soldados mais talentosos. Ele ordenou, sem levar de ânimo leve o que poderia acontecer ao Estado se a purificação estivesse realmente por trás desses relatos de monstros em seu estado. A purificação se referia a um grande sacrifício ordenado pelos vampiros, algo que, de acordo com as lendas, traria o inferno ao reino Polaris e seria o início de uma nova era para o continente. Em particular, seria o fim do domínio humano. Fim do capítulo. Capítulo 567 Mudança de planos. Enquanto isso, em uma área mais a noroeste da dinastia Shuta, o vampiro que conheceu Vicente antes estava se movimentando, tentando se livrar de alguns humanos que o estavam caçando. Ele se moveu pelas sombras de uma floresta, agindo com cautela enquanto exibia uma expressão feia. Maldito humano! Ele pensou consigo mesmo enquanto formava a imagem de Vicente em sua mente. Após se recuperar da explosão anterior, ele passou a seguir os passos de Vicente para absorver os poderes desse jovem supertalentoso. Porém, sua jornada desde então não foi fácil. Não só Vicente estava usando um caminho problemático para esta criatura, mas o jovem também estava deixando problemas no caminho do vampiro diariamente. O último desses problemas foi o grupo que atualmente caçava esse vampiro na área florestal para onde ele estava se mudando.
Devido aos vários soberanos em seu caminho, este agora vampiro mago de nível médio que avançou após sua recuperação não pôde deixar de se desviar um pouco de seu objetivo para tentar escapar desses especialistas. Vou pegar você, Vicente. Não pense que um maldito fantasma é suficiente para ajudá-lo a escapar de mim. Ele disse em sua mente antes de desaparecer naquela área para se esconder das pessoas que o caçavam por causa dos rumores de um avistamento de vampiros que se espalharam pelas cidades próximas. Embora o vampiro sentisse o quão difícil seria sua jornada até Vicente, este jovem e seus 2 companheiros de viagem já estavam muito próximos de chegar ao local de interesse de Vicente. Depois de várias semanas de viagem desde a partida de Salt Star City, Vicente e Layla estavam a apenas 3 dias da sede das Bonnie Mountains, uma seita localizada perto da fronteira noroeste da dinastia Chuta. Vicente só havia considerado resolver sua vingança com Bonnie Mountains nesta viagem. Ele havia se preparado com informações sobre a dinastia e a seita e estava pronto para terminar sua investigação sobre Dex quando chegasse perto da cidade do homem. Mas ele não estava preparado para os anjos caídos. Você acha que isso é uma boa ideia? Ele perguntou. Thorne explicou. Os anjos caídos são um pouco mais fortes que as montanhas dos ossos, mestre. O Império Kenneth também é um pouco mais forte que a dinastia Chuta. Mas a diferença não é significativa, e quando você terminar seus negócios aqui e obter as informações necessárias no Império Kenneth, você já será um soberano. Então por que você não aproveita o fato de já estarmos muito próximos dessa seita e termina sua vingança em uma viagem? Thorne conhecia bem essas 2 potências da dinastia Chuta e do Império Kenneth. Ele havia morrido há alguns milhares de anos, mas naquela época, essas 2 seitas já existiam e estavam posicionadas exatamente na mesma área que estão agora. Então ele sabia onde eles estavam e o nível de suas forças. As coisas podem ter mudado, mas de acordo com as informações que Vicente havia reunido sobre as Montanhas dos Ossos, a situação atual dessas 2 forças deveria ser a mesma de alguns milênios atrás. Portanto, ele estava confiante de que poderia levar seu mestre a se vingar completamente. Ele acrescentou, além disso, a conclusão de sua vingança não é a única coisa que tenho em mente. Se viajarmos para os Anjos Caídos, provavelmente seremos capazes de lhe dar ainda mais tempo em Salt Star City antes que aquele vampiro o encontre. Vicente sabia que seria ideal para ele continuar se movendo enquanto o vampiro estava atrás dele. Mas ele também não queria ficar longe de Nina por muito tempo, então ele queria retornar para Salt Star City e se preparar para o vampiro lá. Além disso, um dos lugares antigos da Ordem do Cataclismo que eu queria te levar no futuro é no Império Kenneth, mestre. Se pudermos fazer esse pequeno desvio em seus planos originais, poderemos conseguir alguns recursos para nos tornar muito mais fortes. Depois que você se tornar um soberano, sua fundação mágica será sólida, e você poderá consumir recursos para se fortalecer rapidamente. Fim do capítulo. Capítulo 568 Chegada ao quartel-general da Montanha dos Ossos. Ouvindo o plano de Thorne, Vicente sentiu que poderia valer a pena para ele ir em frente, mesmo que ele não tivesse se preparado para fazer toda a sua vingança em uma viagem. Ele concordou com Thorne e disse aos seus 2 companheiros: Nós cuidaremos das Montanhas dos Ossos e então iremos para o Império Kenneth para lidar com os Anjos Caídos. O que? Layla disse enquanto dava um passo à frente, ciente de que isso não estava em seus planos originais. Você não planejou isso antes. De onde isso veio? Casey permaneceu em silêncio enquanto observava Vicente responder a tal pergunta. Pense nisso, o que vai acontecer depois que atacarmos as Montanhas dos Ossos? Quer gostemos ou não, vamos matar um ancião daquela seita e colocá-los em estado de emergência. Não há garantia do que vai acontecer, mas algumas das pessoas mais fortes daquela seita certamente se moverão ou até mesmo se machucarão por causa de nossas ações. Quem poderia se beneficiar de nossa ação? Casey não tinha informações detalhadas sobre os poderes dessa área, mas ele não era estúpido.
Os inimigos das montanhas dos ossos podem decidir agir por causa da nossa ação. Não há nada melhor do que atacar um inimigo confuso pelo ataque de um terceiro. Esse é o ponto. Vicente sorriu enquanto apontava para Casey. É possível que os anjos caídos se movam enquanto fugimos. Isso pode abrir a possibilidade de eu ter que lidar com Malik, um ancião daquela seita. Já estamos muito próximos daquela força, então seria uma pena não aproveitar a oportunidade. É por isso que eu quero agir e matar 2 coelhos com uma cajadada só. Layla estreitou os olhos quando ouviu isso, ciente de que havia lógica nas palavras de Vicente, mas ela ainda estava um pouco irritada. Você não investigou nada sobre os anjos caídos porque não se preparou para lidar com eles antes desta viagem. Você, por acaso, pretende ir até eles sem saber nada sobre seus poderes? Vicente olhou nos olhos dessa mulher que ele já havia conquistado e disse: quem poderia ter as melhores informações sobre os anjos caídos, Layla? Em breve estaremos no trono do poder nas montanhas dos ossos. Não há nada que me impeça de comprar informações sobre a outra seita e fazer meu plano antes de agirmos contra Dex das montanhas dos ossos. Isso faz sentido, comentou Casey. Não será difícil comprar essas informações sobre os anjos caídos. E como você já havia planejado investigar Dex quando chegasse na cidade para onde estamos indo, isso não adicionará muito tempo à preparação de nossa ação. As Montanhas dos Ossos não eram a única seita em Old Battle. Havia 2 outras forças locais com soberanos em suas fileiras, embora a seita de Dex fosse a mais forte nas proximidades. Mas, além dos muitos soberanos que viviam localmente, o número de magos de alto nível na cidade era impressionante. Eram tantos no mesmo nível de Vicente e Layla que nem conseguiam contá-los quando sentiam tantas auras. Mas eles estavam acostumados com as cidades poderosas da dinastia Chuta, então não agiram surpresos em Old Battle. Ao chegarem, eles rapidamente se dirigiram ao mercado negro da cidade, local que já sabiam onde ficava a partir de suas investigações em outras cidades pelas quais haviam passado. O que eles iriam fazer no mercado negro local? Muito simplesmente, encontrar alguém que tivesse informações sobre os anjos caídos e Dex das montanhas dos ossos. Eles não agiriam até que tivessem as informações de que precisavam, então a coisa mais urgente a fazer neste lugar era ir ao mercado negro e encontrar alguém disposto a vender-lhes essas informações. Logo, o grupo se viu em uma parte mais sombria da cidade, onde as coisas eram feitas fora da lei quase a qualquer hora do dia. Eles já estavam acostumados a ir a lugares obscuros e pagar por informações, então não teriam problemas em entrar em contato com as pessoas com quem precisavam conversar para chegar até a pessoa que lhes venderia algumas das informações que desejavam. O investigador de Salt Star City, que Vicente já havia pensado em contratar apenas para coletar informações sobre Dex, já havia cobrado dele 10.000 moedas de ouro apenas por esse serviço. Mas em apenas 3 horas correndo por Old Battle, Vicente encontrou 2 pessoas dispostas a lhe vender todas as informações que ele queria por apenas 4.500 moedas. Essas informações levariam de 5 a 15 dias para chegar até suas mãos, então após pagar a primeira parcela do valor total acertado com esses homens, ele e seus companheiros encontrariam um lugar para ficar em Old Battle enquanto esperavam. Casey não estava longe de atingir o pico da 3ª etapa com os recursos que Vice lhe havia dado, então esta também seria uma oportunidade para o grupo se preparar melhor para o momento de sua ação contra Bonnie Mountains. E foi assim que chegaram a Old Battle, a casa de Bonnie Mountains e de Dex, o grande inimigo de Vicente. Fim do capítulo. Capítulo 569 Reconhecimento local. 3 dias depois que o grupo de Vicente chegou a Old Battle, Casey estava meditando em uma sala de cultivo especial na cidade. Nas grandes cidades e lugares influentes, sempre houve instituições que alugavam suas salas de cultivo e meditação para aqueles dispostos a pagar os altos custos. Esse era um negócio comum em todo o continente, onde um lado ganhava dinheiro oferecendo salas de treinamento e cultivo de alta capacidade, e o outro lado conseguia bons lugares para treinar e cultivar por preços moderados.
Essas salas foram preparadas para resistir aos poderes dos mágicos sem sofrer muitos danos de seus poderes. Por outro lado, eles eram especialmente ricos em mana e em vários tipos de elementos. Para mágicos como Vicente, Casey e Layla, não havia muitas salas assim nas cidades, mesmo na dinastia Chuta. Porém, por 1000 moedas de ouro, Vicente conseguiu o quarto onde o seu grupo ficaria hospedado durante os próximos 7 dias. Graças ao poder financeiro de Vicente, o grupo ficou no 5º andar de uma das 3 torres de cultivo disponíveis em Old Barrow. Casey estava em profundo estado de meditação na sala de 45 metros quadrados, que incluía banheiro e cozinha, além de área de treinamento e meditação. Depois de consumir alguns dos recursos que Layla coletou em The Skull City, ele estava tentando avançar para a última parte do 3º estágio. Enquanto isso, Vicente e Layla estavam agora na cozinha desta sala, ambos comendo e conversando. Vou sair para conhecer melhor a cidade, disse Vicente olhando-a nos olhos. Você quer que eu traga alguma coisa para você? Não, apenas tome cuidado. Você pode facilmente ter grandes problemas em uma cidade como esta. Ela disse seriamente. Não se preocupe, não terei problemas até ter os resultados da investigação que solicitamos. Ele sorriu para ela antes de se inclinar perto de uma de suas orelhas e dizer baixinho. Quando Casey terminar seu avanço, você e eu iremos para algum lugar sozinhos. Ao senti-lo apertando sua cintura e falando em um de seus ouvidos, Layla estremeceu enquanto seu coração batia mais rápido. Havia muitos homens do exército Chuta nas ruas, enquanto a presença de magos e soberanos era notável, a tal ponto que em todos os lugares que Vicente ia em Old Barrow, ele via pessoas vestindo uniformes de uma dessas forças. Depois de apenas 30 minutos caminhando pelo centro da cidade, ele viu 4 soberanos e 66 magos de alto nível, uma quantidade surreal de mágicos poderosos para encontrar em uma caminhada casual. Se eu atacar Bonnie Mountain abertamente, é possível que tenha problemas com muitas forças locais. Vicente considerou esta possibilidade, o que seria terrível para ele e seu grupo. O mestre deve operar nas sombras sem atrair atenção. As forças locais verão suas ações como as ações de um inimigo da dinastia Chuta, como os anjos caídos. Então qualquer ação à luz do dia será respondida não apenas pelo povo das Montanhas dos Ossos. Thorne comentou enquanto examinava os arredores de Vicente. Também é interessante que você faça tudo o que tem que fazer em uma noite ou faça seus ataques em 2 movimentos separados por alguns dias. Você não pode simplesmente agir em um dia e continuar no outro. As forças locais devem ser usadas para ataques únicos, então eles ficarão de guarda após um ataque. Mas depois de alguns dias, eles devem voltar ao normal. Essa era a natureza dos seres inteligentes. Não era tão fácil manter o foco em algo. Isso era especialmente verdadeiro em situações como a que Thorne estava falando. Você não poderia manter um grupo de pessoas poderosas em alerta para ataques inimigos para sempre. Depois de um ataque, essas pessoas ficariam sensibilizadas por um tempo, e não seria interessante agir contra elas durante esse tempo. Mas depois de um tempo, tais poderes baixariam a guarda porque os ataques geralmente não aconteciam com tanta frequência muitos dias ou semanas após o primeiro ataque. Geralmente havia um período de alguns dias após o ataque quando novos eventos eram mais prováveis de ocorrer. Mas depois de alguns dias, o histórico de observação de muitas forças em todo o continente dizia que as chances de novos ataques acontecerem eram muito reduzidas. Pessoas experientes que estavam cientes desses dados relaxavam depois de um tempo, o que estava fadado a acontecer mais cedo ou mais tarde, pois era da natureza dos seres inteligentes se acostumarem com sua situação. Uma vez que a tensão diminuísse, eles baixariam a guarda. Mas isso não significava que tudo seria fácil e as forças locais seriam vulneráveis. Significava apenas que os planos de alguém tão poderoso quanto Vicente não seriam tão prejudicados pela atenção dos observadores locais. Vamos com a segunda opção. Isso dará tempo para Dex sofrer um pouco. Vicente decidiu. Fim do capítulo. Capítulo 570 Informações.
Mais alguns dias se passaram com o grupo de Vicente em Old Barrel. Nesse tempo, Casey havia alcançado o nível que Vicente e Layla estavam, tornando-se um mago de alto nível. Layla estava um pouco à frente de Casey em termos de força somada à densidade de sua mana, mas a diferença entre eles era minúscula. Ela havia avançado algumas semanas antes dele, então suas forças poderiam ser consideradas bem similares do ponto de vista de seu cultivo. Mas é claro, em termos de habilidades de combate, eles eram bem diferentes, já que Layla tinha uma habilidade especial de movimento, enquanto Casey tinha uma mental. Ambos podiam lutar e ser considerados guerreiros. Ainda assim, enquanto ele era um lutador de longo alcance, ela era uma lutadora de curto alcance que preferia o combate corpo a corpo, diferente dele, que mantinha distância de seus oponentes. Quanto a Vicente, ele estava no limiar entre o terceiro e o quarto estágios, já muito perto de avançar. Ele não avançaria tão cedo, mas a partir de agora, 15 a 30 sessões de cultivo deveriam ser o suficiente para ele avançar. Apenas entrar em reclusão não garantiria seu avanço por enquanto. Como nem Thorne nem ele sabiam ao certo quando seu avanço viria, eles preferiram agir em Old Barrel imediatamente. Por que não? Por que não esperar? Simplesmente porque havia vantagens e desvantagens em esperar pelo avanço. A vantagem era óbvia, mais poder para Vicente. Mas a desvantagem era atrair mais atenção, reduzir as chances de ser subestimado e perder oportunidades de agir mais cedo. Planos específicos podem funcionar apenas se forem feitos imediatamente porque, se forem adiados, podem não funcionar devido a algumas condições que não puderam ser atendidas. Vicente e seu grupo logo aprenderiam que esse era o caso com sua situação atual. Ou eles agiriam nos próximos dias, ou seria muito mais difícil para eles seguirem em frente com seus planos. Em um restaurante de médio porte em Old Barrel, Vicente, Layla e Casey sentaram-se do mesmo lado de uma mesa em uma parte escura e isolada do estabelecimento. Ele está na cidade? Perguntou Vicente. Não. Tentei sondar as montanhas dos ossos para negócios com o ancião Dex e descobri que ele havia deixado a cidade algumas semanas atrás. Mas o motivo de sua mudança não parecia ser nada sério ou complicado. Ele deve voltar em breve. Anciões como ele não ficam longe por muito tempo. Este informante disse. E seus amigos e familiares? Seu filho, esposa e 2 amigos estão na cidade. Mas o ancião Eloise viajou com ele. O homem disse em um tom divertido, sentindo que os rumores sobre aqueles 2 eram verdadeiros. Entendo. Vicente pagou os 2 e então saiu com as informações sobre os anjos caídos em seu anel espacial enquanto pensava no que tinha acabado de descobrir. Você deve usar a ausência deste homem para agir contra essas 4 pessoas, mestre. Thorne disse enquanto Layla e Casey caminhavam ao lado de Vicente. Onde quer que ele tenha ido, ele estará de volta à cidade em breve, mesmo se não agirmos. E ele pode se apressar se algo acontecer com essas pessoas. Então você deveria agir contra essas pessoas e esperar que ele voltasse. Vicente sentiu que era esse o caso. Dex tinha muitos amigos poderosos, então seria difícil agir contra ele com todas as pessoas de quem ele gostava em Old Barrel. Mas com tal alvo e sua amante fora da cidade, seria mais fácil para ele agir. Agiremos amanhã à noite, disse Vicente a Layla e Casey, determinado a iniciar sua vingança. Gole, o que você vai fazer? Layla perguntou preocupada. Contarei meus planos quando voltarmos para a sala de cultivo. De qualquer forma, devemos aproveitar sua ausência na cidade para agir. Ele olhou para Casey e disse: preciso que você cuide desses 2 informantes. Faça-os esquecer o trabalho que fizeram para nós. Ok. Com isso, o grupo se separou, com Vicente e Layla voltando para a sala de cultivo enquanto Casey foi fazer o trabalho. Fim do capítulo. A pintura é poesia sem palavras, Voltaire.